Foco crítico, segunda parte. Número 19, aê! Não dizemos a data. Ah, é hoje, que dia que é, hein? 14? Então. 14 de março. Ó, estamos no time aqui, 20 minutos aqui. Eu vou botar aqui de ladinho assim, pra vocês. Guilherme Maranhão. Esse é Fausto Irmão, nosso convidado, Dr. Ribeiro. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito gostoso, muito bom. Muito bom. Aí, ó o cara. Pô, Bom, então, não tem jeito, né? Nós temos que começar do começo. E com você é engraçado, porque nos últimos dois convidados, a gente falou do que provavelmente você vai começar falando. E foi a primeira vez, a gente ainda não trouxe ninguém. Fala de como você começou a fotografar. eu comecei na Infoco, uma escola de fotografia, em 69. Era do Claude Kubrusli, irmão do Maurício. Dava aula lá na Morim. O Lúcio? Lúcio Codato. O menino que depois, o Hugo Gama, que fazia som direto depois, que morreu cedo. E o Cristiano. O Cristiano fala que eu fui aluno dele, mas eu não fui. Mas é Cristiano Mascaro, Cristiano Mascaro. Morrim Bicilhar, Isso. Lúcio Codato. Lúcio Codato. Som. E o Claude Som. Kubrusli. Sei. E quem eram os seus companheiros de classe? Tinha o Sagese. Antônio Sagese. Tinha mais os caras que eu não me lembro. Mas que eu tinha laboratório junto com o Sagese. A gente, na casa do Sagese, era uma casa grande lá na Avenida Sumaré, que ainda não era Avenida Sumaré. E a gente fez um laboratório que chamava Patropi. Isso 69, então estava na época. E éramos 4. O Michael Alves de Lima, que morreu, que era um puta fotógrafo bom, um trabalho lindo. O Telo, que mercado financeiro, o Sagese e eu. E o Moacir Amaral, que é um terapeuta hoje. E daí como é que você vai encaminhar? Como é que você se encaminha? Quer dizer, isso, o que ensinava lá? Ensinava fotografia preto e branco, 35 Preto e mm. branco, a ideia era Bresson, era o ídolo, era o que Continua, valia. vai. Não, sem dúvida. Mas Falei dele hoje, hein? momento decisivo. Não é? É. E PB, era PB só, não tinha coisa de cor, não se usava cor na época. Não, Isso não não que existe. existia, a gente não usava. Existia cor, Não existia. existia tanto cor é a tempo melhor atrás. parte. Não, 69. Existia cor, gente. E daí era uma escola interessante, era muito legal. Tinha bastante contato com outras pessoas, foi muito bom. Então, tem o Eber, Carlos Augusto Eber. Era dava aluno ou aula. professor? Era professor já. Professor. Que hoje é diretor de cinema, fotógrafo de cinema. Isso. Junto com o Lúcio. O Lúcio estava no JT. Eu acho que o Lúcio começa. Eu acho que é pré-JT. Então, mas o Lúcio vai ser diretor de cinema depois. Ele tá. Quando abre o JT, ele é um dos primeiros fotógrafos, mas ele fica pouco tempo. Eu acho que o pai do Lúcio tinha uma foto lá na queimação, aquela coisa do japonês que faz a fotinho 3x4. Ai, que legal, não sabia disso. O Lúcio a gente quer trazer aqui O também. Lúcio é um cara importante que deve ser Muito trazido. importante. Ele é o diretor da Cinemateca, né? Hoje já eu não sei se ele continua, porque a Cinemateca foi tá destruída. velhão também. É uma das coisas que vão ser destruídas na Guerra Civil. Antes já da foi. Guerra Civil, ele foi Não. destruída a Cinemateca. Não, Pegou fogo. o Museu da Língua Não, o Museu da Língua é também. fruto de uma batalha intensa. E daí os inimigos venceram. Sim. Mas a primeira morte foi o Museu da Língua. Tá, A segunda depois- um dos depósitos de nitrato da Cinemateca. E o Paço das Artes? No passado você morreu por morte matada. Ah, tá, é diferente. Não, você está falando do memorial. O passo fechou, não Fechou. mataram. É, Não, mas a USP amordaçaram. a USP tomou o prédio, não é isso? O que aconteceu? Eu não sei. A MAC tomou o prédio. Eu não sei o que aconteceu com o Paço das Artes. Mas vamos lá. E como é que você encaminha? Como é que começa? Qual é o primeiro trabalho? Primeiro trabalho eu fui office boy, fui assistente. Não, na Infoco. Jura? Você trabalhou na escola? Trabalhei. Eu era o boy de luxo, mas eu arrumava coisa. Mas fazia laboratório? Pouquinho.
Não, mas é o primeiro trabalho fotográfico que eu quero saber. Não, esse pode ser considerado um trabalho fotográfico. Mas vamos para fotografação. Registrado foi em Campinas, no jornal Correio Popular, que entrei na Unicamp, e eu fui trabalhar no Correio como fotógrafo. Uau! Como fotógrafo. Que ano isso? 72. Quer dizer, no Enfoque você tinha quantos anos? 17. Uau! E daí eu fiz algumas coisas Quantos que eu não me anos lembro. tinha o Sagés? O de Sagés é um ano mais velho que eu. O Sagés faz agora 65. Quer dizer, o Sagés tinha 18 e você 17. Isso. E a gente era meio Shirley Temple, sabe? Meio prodígiozinho. O Sagés mais. O Sagés gosta disso. Ai, cacete, ó. Shirley Temple. E daí eu não me lembro. Tem duas palavras As que eu não pessoas achei que sabem. eu fosse ouvir Não, as hoje. pessoas não sabem. As pessoas não têm a menor noção de que é Shirley Temple, então você não tem o menor problema. Põe no Google. Põe no Google, é isso aí. Eu não me lembro o que eu fiz depois de 70. Eu me lembro de 72, que eu trabalhei No no jornal. jornal. Daí, em 73, eu vim para São Paulo, porque eu fazia um curso muito interessante na Unicamp, que tem tudo a ver comigo, que era estatística. Que eu não... Mas o que você foi estudar no Unicamp? Porque eu nunca fui um bom aluno, foi o que me sobrou. Então, eu prestei vestibular, era a minha 7ª opção, estatística na Unicamp. Como é que é isso? Existia um curso universitário de matemática, estatística? da matemática. Matemática tem a parte de estatística, então era um curso, nem sei se existe hoje. Não, E daí foi, falar daí eu disso. trabalhei no IPT, aqui em São Paulo, Tá, na geologia, como fotógrafo, tá, no Fundusp. tá. Depois do Fundusp, eu fui trabalhar no Amir, acho. Trabalhei com a Amir Campos. Foi esse período que nós estávamos conversando agora há pouco? Não, a Amir Campos foi... Eu saí de Você lá trabalhou 80 duas e pouco. vezes. Não. Antes eu não me lembro dessa. Vocês precisaram falar para eu... Não, mas não tem, mas é isso mesmo. Nós estamos no Bom, enfim. botequim. Eu saí do Fundusp. Lógico, fui trabalhar na Gangue Publicidade. Foi quando eu entrei nesse maravilhoso mundo da publicidade. Isso. E eu era assistente lá. Tinha um cara chamado Lívio Rangan. Esse cara ele era um italiano que veio para o Brasil como bailarino do Balé do Quarto Centenário, em 54. Essa história. 54. Daí ele foi... Falar no Quarto Centenário, amanhã tem um Foco Crítico Extraordinário com o... Não pode falar. Não, pode mas falar. com... Como é que chama o negócio de carnaval? Com o carnavalesco do Quarto Centenário. Opa, muito bom. Não é? Foi importado. O carnavalesco, também como bailarino, o carnavalesco do Quarto Centenário veio importado. E amanhã de tarde nós vamos lá falar com ele. O Lívio Rangan montou um negócio, a Ródia fazia uns shows. Lembro disso. E quem cuidava lembro não, disso? eu sei disso. Quem cuidava disso era o Lívio Rangan, que apadrinhou artistas, por exemplo, Mutantes, Jorge Ben, Juca Chaves. Não, Cláudio Andujar fotografou os desfiles, Ródia e não sei O o Otto quê. Stupakov. O Otto Otto. Stupakov, Não, a Morrini verdade. fotografou as coisas da Ródia. Bom, a Ródia era um negócio muito importante. A Ródia era da Standard Publicidade, Propaganda, era que tinha a conta da Ródia. Daí a Ródia fez o Lycra. Lycra, que era uma coisa... Nossa! A Ródia era... Viva o funk carioca. É muda, cara. Não, porque não é aquele negócio daquelas roupinhas. Enfim. Daí, daí ele saiu daquilo e montou uma agência chamada Gangue e que tinha a conta da Ducal. Ducal. Que tinha o terno do terno. Não, terno com duas calças, por isso é Terno com Ducal. Ai, cara. Porque a calça gasta mais rápido do que o paletó. Não, eu não sabia que Ducal. É óbvio, mas eu não sabia. E daí Genial. ele montou os shows da forma que tinha na Ródia. Ródia. Na Ducal. E eu trabalhava lá, eu era assistente, daí eu virei fotógrafo. Mas fazia filme, porque tinha muita coisa de publicidade. Tinha filme e os catálogos, eram 4 ou 6 catálogos anuais. Tá. Verão, inverno, barará, que eram publicados na Block. Então Isso. saía na Manchete, Fatos e Fotos, tudo isso não existe mais, mas saía os catálogos que eram muito em importante. cartaz, que eram grandes. Então a gente ia assim, catálogo de verão em Marajó.
Uau! Então ia para Marajó. Eu era muito menino, ele dirigia, ele adorava isso, ele não fotografava nada, ele dirigia, eu montava, focava para ele, daí ele dirigia assim, falava, mais busto, eu quero... Tinha um alfaiate chamado Perrini, falava, Perrini, puxa o terno, daí o cara puxava aqui, botava, enfim. E eu trabalhei na gangue, depois eu saí da gangue, fui para Thompson, Tá. levado pelo Hans Lahmann. Fiquei lá uns 4 ou 3 anos, daí eu fui para trabalhar com a Amir Campos, daí sim. E depois abri meu estúdio em 81. 81. Isso. E daí, eu tô surpreso, porque eu achava que você tinha começado antes, meio direto, sem passar pela assistência. Eu não sei porque eu achava que você não tinha... Eu acho muito interessante você ser assistente. Eu acho que é um caminho bem interessante e bem importante. Não, eu Então acho foi também. muito bom para mim. No Amir eu já era o segundo fotógrafo. Então Tá. tinha uma autonomia, eu tinha assistentes e tal. Que ano você entrou na Mir? Eu entrei, acho que... Não, 79. Eu fiquei lá Você em 81. Mas a coisa da bolha Não, então quando já era bolha. já era. Porque Bolha. sabe quando eu fui na bolha? Depois você explica o que é a bolha, conta aquela história exatamente que você contou pra gente aqui depois. Eu fui lá, eu acho que em 80 foi no começo da álbum. 86, 88. Certamente o Cacau devia estar lá. Ah, não. Foi quando eu fui trabalhar com o Lúcio Codato, 87, 88. Ainda estava bolha. Eu fui primeiro lá no Amir para trabalhar lá e para ser 15º assistente. Eu já era fotógrafo, tinha estúdio, tinha tudo, mas eu queria aprender a fotografar arquitetura, eu não conseguia iluminar planos, eu tinha pego umas fotos de arquitetura e não consegui fazer. E daí eu fui trabalhar com cinema, porque daí a coisa do movimento de câmera, em planos contínuos, em plano sequência, eles iluminam as cenas que tem importância aqui, então, para eu ter uma noção, então eu fui trabalhar com o Lúcio. Tá. E era um momento, antes de 89, do plano Collor, os comerciais também eram grandes, você tinha cenários grandes. Então, o que me indicaram, ou você trabalha com a Mira ou você vai trabalhar com esse cinema. Você não tinha 3D, você não tinha um monte de coisa, então era diferente essa história. O que tinha lá no Amir, primeiro, que era interessantíssimo, era um estúdio inflável, era insuportável ficar lá dentro, que era inflável, não tinha uma estrutura, ele era um negócio de vinil, que era uma meia salsicha, vai ter uma entrada aqui dupla, porta dupla, então você trabalhava lá com uma pressão diferente da de fora, porque tinha uma injeção de ar o tempo todo, e tinha umas saídas de ar, e um calor desgraçado. Era na Marginal, ali na... Não, era na Vila das Belezas, na Rua das Belezas, pertinho enfim, perto da Marginal, mas era na Rua das Belezas. Mas onde é que era ali? Era na Berrine ali? Não, depois. Onde é. Eu esqueci o nome lá, mas enfim, era final da Giovanni Gronk. Isso. Final da Giovanni Gronk, enfim. Lá no negócio Estrada empresarial? Campo Para aqueles lados. Isso, tá bom. O Amir é um cara muito importante na história da publicidade, da fotografia de publicidade, para a publicidade, que ele foi o primeiro cara a montar, a fazer fusões no ampliador, e ele retocava cromo. Antes daqueles japoneses, daqueles malucos. Ele retocava cromo e ele fazia fusões. Então, era um negócio bem Gente, complicado. retocar cromo era um negócio encruado, porque você tinha os corantes da cor do cromo. Então você tinha Não, transparência. basicamente você tinha o cian, o magenta, o cor, você misturava. Não, mas tinham transparências e era espetacular. Ecoline. Você era espetacular. Não, o teu cromo na revelação saía meio verde. Daí você pegava o magenta, diluía e dava um banho. Pintava por cima. Você rebaixava cores. Então, mas é uma coisa maluca. O Amir é um cara muito importante. Mas fala do estúdio, conta aquela história de novo do carro lá. Como é que fotografava carro? Quando de ontem? Nos anos 70, pouco para frente, foto de carro era assim. Você esperava o sol descer no horizonte, que dava aquele degradê, que reflete no carro, e você fazia a foto. Era assim.
Você não fazia foto com luz direta, como você faz hoje. Você não fazia foto na rua à noite com a luz do poste. Isso não tinha, era um crime. Então, o barato desse estúdio é que ele tinha uma abóboda assim que vinha e que você jogava a luz aqui, que dava um degradê muito semelhante à luz que você tinha. Então você fazia no estúdio, que Você é o reproduzia. estúdio do Andréas, que ele não tinha um ovo assim. O Andréas tinha um estúdio, o estúdio tinha uma parede assim. Não, mas é diferente, é diferente, não é essa coisa perfeita, enfim. E eu trabalhei lá, foi uma experiência muito boa, aprendi bastante com ele. Mas você continuava fazendo, eu vi fotos suas que era. Eu acho que são suas. Nos anos 80, nos anos 90 ainda se fazia foto depois que o sol se punha e antes que o sol nascia. Sim. Agora foi mais recente essa coisa do solzão, para carro, né? Essa coisa da moda. Mas enfim, a minha carreira é isso. Daí eu fui em 81 abrir meu estúdio e enfim. E o seu primeiro estúdio é onde? Foi na Rui Barbosa. Como na Rui Barbosa aqui? Ah, 3-5 na rua, lá no Bexiga. no Bexiga. Depois eu fui para Barra Funda. Naquele lá. Isso. Fala como é que era esse estúdio. Era Conta. grande. Quantos metros quadrados tinha esse Tinha estúdio? 600. E o que tinha móvel lá? Um painelzão grande. Quantas toneladas pesava? 1,5. Quantos metros quadrados tinha o painel? O painel tinha 11 por 8. Tinha 100 metros. Não, minto. É 11 por 6. Peraí, um Raze de 11 por Não, 6? rebatedor. Não, é assim, é um rebatedor que era preso, eu tinha um sistema de trilhos que era preso por 3 motores, então eu podia mexer como eu quisesse, e daí no braço eu empurrava para cá, para cá, para cá, para cá. Ah, entendi. O ângulo era pro motor. O ângulo era pro motor. Aquele troço do lado era para mexer o ângulo. Isso. E depois o carro funciona basicamente por reflexão. Você ilumina Então, o rebatedor. Você bota o rebatedor, com Fresnel você desenha o rebatedor que você quer desenhar os reflexos no carro. E do outro lado eu tinha uma Butterfly de 8 por 4 metros. Não, 12 metros. 8 por 4 é 24. 32 metros quadrados de Butterfly. Butterfly, Puta que você merda. desenhava também. Isso é Hollywood dos anos 50. Um Butterfly de 24 metros quadrados é luz de cinema dos anos 50. Nossa, no carro. Falta 3. Não, tá tudo bem. Não, mas a gente vai mais um pouquinho. Não, vamos continuar aqui que tá bom. Daí E daí você tinha E6, você tinha tudo lá. tinha 6, eu tinha tudo. Então, E o que você isso é fotografava? Carro? basicamente carro. Mas você começou lá no Amir fazer carro? Você Sim, foi fazer comecei. Você abriu seu estúdio para fazer carro ou não? Não, a vida me levou para isso. A vida me levou a ser fotógrafo. Eu nunca fui o cara assim, vou fazer isso. Não. Isso vai acontecendo. Vai acontecendo. Então aconteceu do Caí trabalhar com a Mira. A Mira era o cara do carro. Fazia mesmo? carro, ele era o cara do carro. Daí eu aprendi a fazer carro com ele. Eu não tenho nenhum tesão especial em fotografar carro. Ah, eu eu não tenho achei uma que- foto pessoal de carro. Eu nunca fiz uma foto pra mim de carro. Eu acho boa. Então, vamos falar então agora, já que já tem 2 minutos, a gente pode terminar agora falando bastante, mais do que o tempo que tem, porque você desenhou algumas luzes. Eu lembro que eu te conheci depois do Ring Light, mas nós tive no seu estúdio imediatamente no momento que você estava fazendo, tive várias vezes você fazendo as canaletas, né? Sim. E daí conta isso, conta do restaurante Ring Light, conta o que mudou na iluminação e o que você criou e quanto custava o negócio. Você falou que foi $60 mil, $50 mil, daí você falou, eu vou fazer essa merda, conta essa história. Não, tem uma coisa, primeiro do Ring Light. Do Ring Light que é maravilhoso. Tinha um flash Frata, antigo, que tinha uma lâmpada que era circular e devia ter uns 15 de diâmetro por aí. E eu queria um Ring Light. Daí eu fui na Paula Souza e procurei formas de bolo. E daí a gente levei pro cara da Marco, o menino que é mais da Marco agora. O Toninho. Toninho. E daí a gente fez o Ring Flash. Que Brasileiro. legal. Brasileiro. Depois ele sofisticou, que ele botou 2 formas, ele escondia os fios, mas antes era só. Isso foi uma história. Outra coisa que começou a ficar... Não, então peraí. Só pra Flash. vocês saberem, o Ring Flash brasileiro tá numa forma de pudim, gente. De pudim de 2 leite. Sabe aquele pudim que a sua mãe faz pra você?
esse aqui fez o rig flash brasileiro, que é maravilhoso. Eu tenho um da Macro. Não, tem do Toninho, mas depois já tinha saído. Bom. E é de pudim. A lâmpada redonda. Hoje já é outra lâmpada que é importada não sei da onde, da Suíça, se eu não me engano. Não sei, agora não. E eu tenho o meu, eu sou conservador, eu tenho ainda o meu. Então esse é o Original. primeiro. Original. Esse é mais folclórico. Agora o outro é mais tecnológico no sentido do que é a lâmpada e o que você resolveu o seu problema. Então, com o evento do digital, temperatura de cor deixou de ser um drama. Realmente deixou de ser um drama. Então, tem umas calhas de luz fluorescente, que são muito interessantes para iluminar carro. Por quê? Elas são difusas, mas são duras também. Ela dá uma sombra mais dura, porque ela tem uma Ela lâmina é pequena, de luz. é uma lâmina de luz, exatamente. Então, começou a se usar isso. Era caríssimo você para comprar. Tinha um nome, Flu, não sei o quê, que se usava em estúdio de televisão. Isso. Foram te vender, porque daí eu vi que venderam aqui no Brasil, teve alguém vendendo, e daí você falou, pô, eu falei, mas quanto custa, Elton? Você falou, os caras disseram, eu não sei, era 60, talvez fosse 60 mil reais, 15 mil dólares, eu não tenho certeza. Daí você falou, vou fazer essa merda. Daí é calha. Daí você faz calha, você compra a luz, tem calha de 2,40, de 1,10, essa luminária normal. Uhum. Essa. Aquela ali. E funciona super bem. Você bota um difusor. Você fez quantas? Tem umas 15. Exatamente. Tem umas 15 por aí. Uso até hoje para fazer interior de carro, é muito bom. E tem essa coisa que você zera. Antes, com filme, ia ser uma loucura. Porque você ia acertar a filtragem. Não, mas conta a questão dos filmes que você falou. Começava a revelar coisa que ia ter fusão, como você fotografa o carro aos pedacinhos. Quando ia ter fusão, o banho de um dia pro outro, daí demorava 2 dias para fotografar o carro, sei lá. Daí o banho mudava o cara que fazia a tua fusão. Uma tortura. O cara que fazia a fusão das fotos, mesmo que fosse escaneado, mesmo que fosse digital, tinha que escanear o cromo. E daí dava diferença de temperatura de cor. Não, o mais chato é que você escaneava e nem sempre era estável o cromo. Então dão pequenas diferenças. Então na hora que você fazia a foto da roda, é sempre na mesma posição, enfim. Era uma tortura, você punha a câmera, acertava tudo, batia um Polaroid, via como é que estava, batia o cromo, revelava o cromo, olhava, via se estava tudo ok, para iluminar o vidro, por exemplo. O procedimento era... Quantas fotos chegava a ter para você fotografar um carro? Era uma montagem de quantas fotos? No mínimo 4 fotos. No máximo? Não sei se você já fez quantas? Não lembro. 10? Pode ser, não. Sabe, daí você quer fazer só o logo, daí você quer, enfim, você vai... Vai inventando. E daí com a calha, que a temperatura de cor era complicada. Não, a calha é outro tipo de luz. É luz fluorescente. Não é isso. Desenha de outra forma. Não tem a ver com a temperatura. A calha tecnicamente não tem nada a ver com a temperatura de cor e com Não, a calha tem a ver num jeito diferente de você iluminar. Que você tem altas luzes e tem um degradê mais rápido. Você tem uma luz um pouco mais dura e que o reflexo é muito bonito. Que daí você consegue um filete grande na curva do carro, você consegue uma série de coisas que você não consegue com o Fresnel. Entendi. Então é um outro jeito de fotografar. Eu usava painel, ainda rebatia, fazia degradês e tal. É interessante. Nos anos 80, isso eu leio, tá indo, né? Não, pode falar. Nos anos 80, criou-se uma coisa, foi o lançamento do Escort, que chamava Metal Liquid. Inventaram essa coisa que o fotógrafo foi para Londres fazer um curso sobre isso. Que era uma puta besteira, cara. Você rebatia mais, você refletia mais no carro, nas formas. Isso virou um must durante alguns meses. Todos os carros eram fotografados daquele jeito? Os escortes. E daí tinha uma coisa que o fotógrafo detinha um conhecimento. Que legal. Que depois você olhava e falava, uma bobagem. Dá para fazer. Bom, próximo bloco é sobre projetos pessoais, que tem muitos. Tem mais bloco? E tem agora que vai...
Foco Crítico, terceira parte, Tom Ribeiro, A 14 de março, de nada mais a algo além. A gente esqueceu de fazer A vanguarda paulistana revisitada com novidades. A gente esqueceu só de contar, a gente mostrou os livros do sorteio. A gente vai falar neles nos próximos programas. São 5 livros da Terra editora Virgem, Terra que Virgem. nos doou graciosamente. Graciosamente. Os autores são... Não sei, cadê eles? Não sei. A gente fala no próximo bloco. Não tem próximo bloco. Então a gente fala no próximo programa. Ô, Hilton. Klaus Mitteldorf, Não, não tá. Não tá. Não Não tá. tá. Não tá. Não, tinha Pierre Verger, tinha Maureen Pedro Martinelli, Martinelli, Martinelli Cássio Vasconcelos. Marcelos. e a... o da Amazônia ali. Ah, o cara da CIA, é o que eu falava que era da CIA. Lore. É... Ai, cacetarada. A gente fala no próximo programa. Hilton, conta pra mim. Por que pinhole? Não. Como não? A pergunta é minha, já É fiz. dele. Ela falou, o texto é dele agora. Agora vai ser meu. Eu tinha curiosidade, todo curso de fotografia, os caras começam fazendo pinhole. Que é uma coisa fascinante, que você tem uma imagem projetada sem objetiva. Quer dizer, começo, os caras iam pintar, isso aí está falando do século XVII. Quarto escuro, fazia um furinho, projeta na parede. No meu estúdio da Rui Barbosa, era um galpão, eu tinha uma porta que tinha alguns furos na porta. E conforme o horário, conforme a luz, projetava A rua. o céu. O céu, eu via passar nuvem No chão. no chão. Eu cheguei a botar um papel para ver melhor, achava aquilo divertidíssimo. E daí eu encanei uma história, que era um projeto, tem um domingo pretensioso, que era uma cartografia sentimental. Chique, né? Chique. Chique. Que eram os lugares, eu fotografei os lugares por onde eu vivi. Por exemplo, tem uma foto que eu gosto muito, que está lá no convite, que é a foto do prédio onde eu morei, dos 6 aos 18 anos. Que hoje em dia fica Na beira, encostado beira no do Minhocão. Minhocão. Eu mudei de lá quando o Minhocão ficou pronto, em 70. Daí, DEF, são umas 20 fotos, 25 fotos, que eu fiz com uma câmera 4x5. A minha lente, eu peguei aquele alumínio preto de cinema, que eu esqueci o nome agora. Também. Eu peguei a Cinefoil. cinefoil, peguei um cinefoil, comprei a agulha mais fina, agulha de costura mais fina que tinha, fiz um furinho, montei numa placa de Um lensboard. isso, e descobri uma coisa que é fascinante, que eu acho demais no pinhole, que você pode ter N distâncias focais. Isso. Então você chega mais perto. Você tem o ótimo para aquele diafragma, mas... O quê? Você tem um diafragma, você sabe. Você daí tem vai- um ótimo, mas ele trabalha por causa da profundidade de campo, ele trabalha, não vou dizer, trabalha muito. Então, você compensa Exato. medindo o fole, como em 4x5 é assim. Você tem 15 centímetros de fole, você não tem compensação. 30 centímetros, você tem 2 pontos e assim vai, você pode medir. Experimentando, eu sabia que meu diafragma era 128. Nossa, é grande. É. Furinho de... De agulha. Não, mas Já é grande, gostei da mas ideia. geralmente 200, né? Eu sei, mas que já são furos mais... com a laser, o cacete. Ah, Tô tá. falando furinho. E daí esse negócio me fascinou, porque eu podia variar. Eu gosto muito de furo. Eu uso muito angular sempre. Eu gosto muito. Eu acho que tem uma riqueza de planos. Enfim, me dou muito bem com angular. E daí eu montei essa câmera. Eu tinha um visor. Então, eu tinha um visor. E, covardia, eu usava um Polaroid. Então, fotometrava. ela tinha Mas, ideia. gente, é um publicitário fazendo pinhole. Não, não sou publicitário, sou fotógrafo. Eu sou fotógrafo. Não, mas tudo bem, os recursos financeiros de um publicitário. De um fotógrafo que faz coisa de propaganda. Não, peraí, é fala. muito chique, Hilton.
É foda, Ailton. E você fotografava em cromo, pô. Cromo, então por isso mesmo, era cromo. Não, eu boto convidei ele pra fazer uma exposição. Essa exposição, você já tinha feito? O quê? Essa exposição quando eu fiz aquela lá na caixa? Ah, Tô perguntando. já tinha feito. Já tinha feito antes. Isso. Eu peguei algumas e fizemos uma exposição coletiva sobre São Paulo, isso, não é? Isso. Porque era muito absurdo aquilo. Assim, o cara, a gente vai tudo pro lado da miserabilidade. E o cara vai fazendo pinhole, ele tinha, assim, nunca ninguém fez pinhole com cru. Eu duvido que... Bom, mas sabe por que eu usava o Polaroid? Porque eu batia uma ou duas chapas só. Não, mas pera um pouquinho, mas Não tem. Vocês não sabem se o universo. Pera um pouquinho. Mas você não era cromo? Cromo? Mas o Polaroid era prova. Prova, lógico. Lógico. Prova, daí eu batia uma ou duas. Então você não revelava. Vocês não sabem esse universo de foto de carro. Os Não, caras mas chegavam a quantidade de bater uma foto, bater assim, 100 fotos, Chapas. 100 chapas. De terço em terço. De terço em terço, você esperava um pouquinho só. Eu não chegava, eu sempre fui um cara mais econômico. Eu tô falando. Tem colegas que batiam 100, 120. 4x5. 4x5, 12 caixas. Quer dizer, porque não Quer era dizer, ele que carregava não, os porta-filmes, né? um coitado que ficava lá carregando, enfim. Não, e olha, gente, assim, as fotos, eu sou proprietário de duas dessas imagens dessa exposição, que vai estar nessa exposição do projeto lá na frente. Mas o objeto negativo, o original que eu já vi, que nós levamos na Fuji para escanear, o 4x5 do pinhole é uma coisa maravilhosa, que assim, que eu acho que não dá pra ver, não tem pra ver, você não tem isso em nenhum lugar, é completamente incrível, não existe isso por aí, eu não sei, eu nunca ouvi falar, óbvio que alguém fez. Você fez? Muito. Muito? Tá E fotografia. Fala da sua experiência. Revelava E6. Peraí, eu morava no Canadá. Ah. O E6 era bem barato e eu tinha muito filme cromo 4x5 e eu fazia. E aí, não é legal pra cacete? E eu fazia, a lente era uma 45mm no 4x5. Então eu tinha tinha uns cantinhos bem escuros. Não, mas não era pinhole. Era pinhole. Sim, o equivalente O é equivalente é 45. uma 45mm. Ah, o equivalente. Eu tenho uma historinha. Ótimo. Que coincide com isso. A Thompson inventou uma história que era assim, não sei o que lá, das marcas. Daí a proposta deles era que você pegasse uma embalagem e fizesse uma câmera pinhole. Você pode fazer. Ah, naquela exposição na Cinemateca. Isso. Daí eu vou confessar. 5, 6 anos atrás. Um É. pouco mais, talvez. Daí eles queriam que ligasse a foto, a marca, o produto. Eu falei, não vou fazer nada disso. No meu caso era um lenço de papel, falei, vou fotografar nariz, foi uma besteira. Daí eu peguei minha 4x5 e a embalagem tinha o quê? Uns 4 centímetros por aí. Eu juntei a Ancinar Velha, e recuei. E ficava isso mesmo, ficava uns 4 centímetros no máximo. E dá uma escurecida na borda. Mas mesmo assim, então você ficava com uma puta angular, bárbara. Sim. O primeiro eu abri uma placa, não abri o que devia, a placa entrava no quadro, eu aumentei o furo. E eu tenho essas fotos, que essas fotos eu acho muito divertidas também. Eu não lembro da sua foto, na verdade eu lembro de uma ou duas fotos. Eu fiz um painel, eram 4 fotos juntas. Eu não lembro das Tem suas coisa fotos. que eu na gosto exposição. bastante, que eu fiz em Ibirapuera. Foi Tudo uma São puta Paulo. exposição. Tem grana, tem patrocínio, né? Então É uma puta exposição. vira livro, essa coisa que ultimamente não tenho usado mais. Mas daí você tem outros projetos. Eu tenho vários projetos. Eu tenho um que eu gosto muito, que chama O Tempo Todo. Eu sempre fotografei, para mim, as pessoas ao meu redor. Retratos. 90% desses retratos foram feitos com uma Hasselblad SWC, que é uma câmera, é uma Hasselblad com lente fixa, uma angular 38mm, é bem angular. 90 graus, né? Ela é uma lente bem... É uma conta perfeita, vamos dizer assim, no sentido matemático. E ela tem uma definição, puta câmera demais, que dá para você fotografar, apesar de ser uma 6x6, você fotografa na mão até 15 força da conta, era jovem, agora eu não consigo mais. Mas 15, 30 na boa.
na mão, ela não tem telêmetro. Como ela tem uma profundidade de campo fácil, você chutava, eu tinha prática, retrato 1,20 m do cara. Então, e a vantagem é que você pega o entorno. Então você pega o cara e o entorno, onde ele está, onde o espaço que ele ocupa. E eu fui fazendo essas fotos durante... Fiz no Correio onde eu trabalhava, fiz na Thompson, no Mercadão, que eu fiz um trabalho no Mercadão na época, isso anos 70. Você fotografou a rua até hoje, né? A rua onde você trabalhava, você fotografou todo mundo. Sim, eu tenho, mas é outro trabalho. Ah, não é o mesmo? Não, não é o mesmo. E daí, eu voltei e refotografei essas pessoas no ambiente que elas estavam, com diferença de 16 até 25 anos. De uma foto para outra. De uma foto para outra. A mesma pessoa e no local que ela estava. Agora o aposentado, enfim. Quantas fotos são no total do projeto? São 40 duplas. E fez um livro que quase emplacou, que chama O Tempo Todo. É um projeto que eu acho bem legal. Esse daí eu tenho um projeto no meu colégio. Para de falar. Não, vai fundo. Eu estudei no colégio de padre, que hoje é na Cracolândia, que chama Liceu Coração de Jesus. Da onde o Valério fez a foto da 360 graus da cidade de São Paulo. Exatamente. É um colégio que tem hoje 130 anos. Algumas pessoas não sabem, mas teve uma sala no MIS de uma foto panorâmica 360 graus, que foi restaurada nos anos 90, e que agora está na Casa da Imagem, está doada para o Museu da Cidade, que ele fotografou de cima da torre Do Liceu, da igreja do Liceu. Da igreja do Liceu. É uma... Que é ali atrás... Na Cracolândia, Na é na Mas onde está Cracolândia. o Liceu de Música hoje? Não, existe a escola. não. A escola vai existe fechar. ainda hoje. Não, mas acho que vai fechar. Ou ia esse o ano que vem. Ela está completamente decadente. É. Ela tinha, na minha época, Milhares de 2.500 alunos, alunos. Ela está com 300 alunos. Botava, a última vez que eu fui. Ela é exatamente ao lado do Sesc Bom Retiro. E tem esse projeto meu, comecei a fotografar em 82. Então é legal porque as crianças ainda não usavam tênis. São retratos. E terminei faz o quê? Uns 10 anos que eu terminei. Você fotografou durante uns 15 anos, 20 Não, eu anos? fotografei uma época muito, depois eu parei e fotografei agora uns 10 anos atrás. Já com digital ou com filme ainda? Digital. Mas pô, tem pouco. Basicamente é SWC. Tudo tem um material em 35, mas eu gosto do material de raça. Bom, continua. É. Tem um projeto que eu acho que é outro, que é aquele do Cidade Oceana. Que eu fiz, Cidade Oceana. Cidade Oceana, eu fui num carnaval. Que é uma exposição. Isso, foi uma exposição do Mário Antônio. Isso. Eu fui em 76. É isso que está na 75. Pirelli? Não, que estava na Pirelli o tempo todo. Ah, verdade. Tá. 76, por aí, eu fui fotografar um carnaval, eu e o Sagesse. Fomos fotografar um carnaval, passamos um carnaval na Cidade Oceana. Eu fiz um tipo de foto, ele fez outro. Tal. Em 2003, eu voltei para um carnaval lá, com a mesma câmera, só que agora com filme e cor. Eu usava um filtrão laranja, porque era nublado, tinha muita coisa nublada que eu achava interessante. Então tem essa coisa mais laranja que hoje eu processaria de outro jeito. Não, mas você usava real, quer dizer que tinha toda uma condição. Sim, era um projeto que era técnico, tinha uma linguagem estética e temática própria, porque tem os personagens. Sim, são retratos. Não, mais ou retratos, menos, aquele flu lá, como é que você chamou? O Pikachu, que foi. Eu gosto É muito completamente do espetacular, bicho. É uma aquele pessoa puta vestida- calor, assim, absurdo. O cara com uma roupa O cara- de espuma. Não, filtrão, meu, uma coisa. Tem com máscara. E tem uma história na Cidade do Céu, eu tenho uma relação afetiva com aquilo. Eu, quando era criança, eu ia muito para lá. Minha tia tinha uma pensão em Santos e meu tio me levava, a família inteira, Pra Praia Grande. para Praia Grande, Cidade Oceana. Os caras ficavam bebendo e comendo ostra, sei lá. Esse tio tinha uma Kombi, então ia 12 pessoas. Criançada, ficavam jogando bola e tal. E eu tenho uma relação afetiva mesmo com aquilo. Não fui mais, mas enfim. Tem uma coisa de... A praia é um lugar democrático. Você ia comecinho dos anos 60, então, ou Isso, nos anos 50? Não, comecinho dos 60. Tá. 10, 12 anos.
é um espaço democrático, quando Super democrático. o rico, o pobre, todo mundo se mistura. Se bem que rico não gosta de Papai do Céu, porque não é chique. Mas ele fica, o traje dele é um short, uma sunga, enfim. E tem aquele fascínio das pessoas ou conhecer o mar. O mar tem uma... Eu adoro aquilo lá, eu tenho o maior respeito, eu tenho o maior bode de pessoas que olham esses lugares com um olhar preconceituoso, como o negócio de Ramos lá no Rio. Ah, tá. Não pode olhar com olhar crítico, tirando sarro, porque a negra bota O laica, a laica. a laica bota um negócio para clarear o pelo e fica... Eu não gosto disso, eu acho feio, acho um bicho. Aquele par lá, não aguento aquele cara. Tem uma crítica assim que eu acho... Como é que é o nome do cara? Qual? O Martin Parr? Martin Parr. Não, então, exatamente. Não, ele tem aquela coisa da ironia que às vezes passa pro outro lado. Quando tá numa classe média conservadora, então, eu ainda aguento, mas quando não é o pessoal do Pindaíbona lá, que você ficar tirando sarro, sabe? Você ficar dizendo, eu acho... Não, mas ele tem essa questão, é muito importante. Você falou que esse teu trabalho do Cidade Oceano nunca tinha linkado com Martin Parr. Mas tem outro caráter. Isso que eu quero dizer, para mim... Você tá muito mais... a palavra não é próxima. Você está meio dentro do processo. E tem uma relação afetiva mesmo. E ele... Não, mas as imagens passam isso. E ele é um observador. Ele sempre se coloca como observador. E o seu trabalho, ele é mais... você está mais participante da coisa. Um terceiro olho ali. Eu tenho uma coisa... Eu não gosto de fotografar quem eu não gosto. Ah, quem você não conhece ou quem você não que eu gosta? não gosto. Eu comecei Mas como um é que trabalho... você vai fotografar alguém que você não gosta? Não, calma. Quando? Comecei um trabalho... Existia uma doceira chamada Brunella, nos anos 70, onde ia a playboyzada aos domingos. Ia lá aqui na Gabriel. Monteiro da Silva. Gabriel. Eu comecei a fotografar lá e achei um absurdo. Eu não quero fotografar gente que não me interessa, que não me interessa por outras coisas. Daí tem mais projetos. Não, daí você tem... Usei esses ensaios, porque daí tem os que eu conheço. Então eu tô chamando aqui os que eu conheço. Daí você pode falar os que você tem novos que eu não conheço. Porque, inclusive as fotos que você mandou tem várias coisas que eu não conheço. Mas tem agora essas fotos meio noturnas, meio lusco-fusco, que são interessantes. Mas tem aquele anterior, que é aquelas fotos urbanas, das luzes andando. Sim, isso é uma coisa que tem uns 10 anos, eu acho, mas já é digital. Isso. E tem a coisa da cidade, eu sou um observador em movimento. E tirei essas fotos com 1/5 de velocidade, coisa assim. E ficou umas manchas interessantes, acho que foi divertido. Não, eu tenho pelo menos uma imagem ali que eu gosto muito. Acho que são 2 imagens que eu gosto tem muito como imagem. Eu dá- gosto de tudo ali. Eu gosto das cores, eu gosto das luzes, eu gosto de tudo. A última coisa que eu estou fazendo agora, Isso. eu estou juntando dípticos, tudo PB, e que eu junto 2 imagens e que formam outra coisa. Então, forma outra coisa, eu digo, uma imagem, outra imagem, você vê. Uma imagem, você tem uma sensação, você tem um olhar, você tem outra imagem, você tem outra... Na hora que você junta as duas, Uma do lado da outra. uma do lado da outra, em tamanhos diferentes. Tá? Às vezes eu sangro, a maioria das vezes eu sangro uma, não sangro a outra, tem um ritmo. E parece... Tem uma direção de arte. Tem. E parece que tem uma atração entre elas. Não é uma coisa linear, mas tem umas surpresas. Você podia mandar uma foto dessas pra gente botar no blog, então. Tá bom. Dessas 2. Tá bom. Será que falar de equipamento é uma coisa legal? Tem uma coisa que eu queria falar. Eu acho que Porque vai ter 1 minuto. a hora de perguntar é agora. Tem 1 minuto. A gente pode aumentar o seu minuto para Exatamente. 4 minutos. Então, você Vocês vão ter uma overdose. é a única pessoa que eu conheci... Deixa eu ver se tem... Eu posso estar enganado, mas eu não Tu estou... fazia Polaroid para testar. Não, fora isso não existe. Isso não existe. Entre outras coisas, além de fazer um Polaroid, você tem essas câmeras de médio formato de grande resolução digital. E a gente usou uma vez, eu fui no teu estúdio, você tinha recém comprado a primeira grande... 739, que é 739. obsoleta, que foi roubada.
Exatamente. E depois, quando eu fui lá, você tava. Aquelas fotos do Porsche foi com essa câmera? Provavelmente. Provavelmente. Que daí ele nunca. Eu cheguei lá e vi os arquivos. É um Porsche, espera, agora eu sei que Porsche. Foi feita com calha, essa foto que você está falando. Então, eu sei porque você estava super apaixonado pelo projeto. Pelo projeto, foi a primeira vez que eu usei calha, que eu fiz as calhas. E daí eu fui no teu estúdio porque você falou, vem aqui, vem então. Eu fui lá ver a porra da calha. Exatamente. Então, E daí, agora me lembro que porra de Porsche. de foto. E daí é o seguinte, quer dizer, daí eu lembro que você estava usando a câmera nova, você já tinha um ano, um pouco mais, um pouco menos. Mas eu fui mexer no processar nas suas câmeras, você me mostrou o arquivo bruto, nós conversamos, não sei o quê. E daí eu comecei a dar Unsharp e você falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou botando Unsharp. Você nunca tinha posto Unsharp nas fotos da câmera grande porque não precisava, o arquivo era tão grande. Não, e normalmente, acho que tem um detalhe, que na maioria das vezes, os caras, você manda o arquivo RAW, eu não mando RAW, eu mando TIFF. Agora eu mando o TIFF, mas eu não charpeio, porque depois o cara vai processar, vai montar, daí ele charpeia finalmente. O resultado ele já começa a criar coisa que eu, além daquelas coisas que eu odeio, que essa coisa. O Sharpen quando passa. Sabe como chama isso? Photoshop porn. É isso aí. Exatamente. Você sabe o que é Photoshop porn? O Kirk Tuck, que tem o site, o blog Visual Studies, não sei o que. Kirk Tuck é um blogueiro americano, é um puta texto. Se você entrar no blog do Foco Crítico ao vivo, tem uma barra de links nas referências, tem os Visual Science então, Lab. O Kirk Tuck, ele chama os anos 00 do digital, ele chama a década, the decade we destroy our picture in post-production. É isso aí. Exatamente. A década que nós destruímos as nossas fotos em pós-produção, que é o Photoshop porn. Tem dois Photoshop porn. Tem o Photoshop porn de overprocessing, de você processar muito, e tem o Photoshop porn de fotografar prédio demolido, merda, destruição, que é um monte de coisa de arte que os caras fotografam um mundo acabado, destruição, com 8 por 10. Porn, né? Hã? Isso é depression. Depression porn. Mas ele também... Meu último trabalho é assim, mas mas o tratamento é legal. Vamos falar. O tratamento é legal. Porra, olha que essa pegava você bem, hein? Mas vamos falar. Fala um pouco dos equipamentos, porque amanhã tem o lançamento aqui, tem o showroom da câmera de 100 mega da Phase One, que a gente não sabe se eu vou poder ir, porque o Zé de Boni me chamou para ir junto com ele. E nós brigamos. Nós temos a filmagem do convidado do Extraordinários amanhã, do Foco Crítico Extraordinário amanhã, que nós vamos filmar. E daí, fala um pouco do equipamento de médio formato, porque é uma coisa dúbia. Eu ia comprar a Pentax. Eu guardei dinheiro 3 anos. A de 40. Não. A de 40. Não, eu ia comprar. A de 40. Eu guardei dinheiro 3 anos. E daí a Nikon lançou a D800. A D800. De 36. E daí eu comprei um carro. Tá certo. Troquei de carro. Tá certíssimo. Porque eu falei, fudeu. Assim. Hoje, você fotografar com a Nikon. Vamos falar foto comercial, agência. Tá. A agência adora falar assim, puta, o arquivo do cara é uma de 60 mega, de 80, porque existe 60, que virou de 39 virou 60. Não, 50, 60, 80? Não, 60, 80. É que todo mundo tem, as 60. 80. Não é tudo. Quantas tem? Quantas que tem no Brasil? Não sei. 20, 30, 50? Não sei mensurar isso. Mente? Deve ter 3. Não sei. E agora, primeiro, o sensor era CCD. Então, a câmera funciona, ISO 50, ISO 100, começa a cagar, começa a ficar ruim. Lançaram o CMOS. Então, o 50. O 80 é CMOS, e agora estão lançando 100 mega CMOS. Dizem, e eu vou ver amanhã, vou testar, que vai até 12 mil
800. Sem Isso. crise, sem Não, problema. tem crise. É como a Sony que fala, não, vai, sei lá, 4 milhões, sei lá quanto, e não vai. Você tem ruído, tem... Não, eu trabalho em 1600, tá colado o meu negócio. Não, 1600 horas eu não preciso de mais nada. A Fujizinha vai bem, a Nikon vai bem com... Mas a raça que eu tenho de 60, que é CCD, é uma merda. Se eu operar 400, 800, então é ridículo. Tem que ficar 50. É uma câmera de estúdio. 50, 100 você trabalha, 200 começa a ficar ruim. Entendeu? Então, eu trabalhava basicamente com 4x5 para foto comercial e para foto para mim também fazer as coisas. E daí comecei a usar só digital, que é uma libertação. Uma foto de carro que eu levava 2 dias, eu levo 1 dia. E não estou escravo do processamento, de revelar. E6 levava 40 minutos por aí, né? O E6, não me lembro bem. Então era muito chato, muito erro. E agora é muito mais fácil. E uma coisa que é importante apontar aqui é o evento do 3D. Foto de automóvel, hoje, os fundos, muitos são 3D. Muito. Foto urbana, que você vê uma cena que você nunca viu tal, tem atenção que tem 3D. Foto de carro num galpão fechado tal, normalmente é 3D. Você fazer foto, carro na orla de Copacabana, final do dia. O cara fotografa no estúdio e você fotografa na rua, sem o carro, e junta e fica bom. Assim, eu, como tenho muita prática, eu sei que tem coisas que são impossíveis de luz. De montar. Mas a grande maioria das fotos que a gente vê são feitas assim. Em São Paulo você não consegue mais fechar uma rua na hora que você quiser. Quando acabou isso? Já faz alguns anos. Nem Então, pra filme? Mesmo para filme. Tu É lembra sábado que ou domingo, sábado ou domingo. Aquelas pontes estaiadas eu vi fechado. Mas isso... Acabou. Acabou não, sábado, domingo você Então acabou. Muito Acabou. bom. Hilton Ribeiro, porra, meu. Obrigado pra caralho. Ó, isso aqui é uma coisa rara, uma pessoa rara, maravilhosa. Ele sabe de tudo, gente. É um horror. Tchau, até semana que vem. Tchau. Amanhã tem. Amanhã tem. Crítica extraordinária.